Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Que a graça do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa amada do nosso Deus, Espírito Santo que está conosco, que habita em nós, seja com todos vocês nesta manhã de domingo, que estamos iniciando uma nova semana hoje, mês de novembro, queridos. Já estamos quase que no final do ano. Vamos aproveitar esse tempo que Deus ainda tem nos permitido viver nesse ano de 2024 e pedir ao Espírito Santo que nos conduza sempre com a sua mão poderosa e forte, dirigindo as nossas vidas em nome de Jesus, amém? E aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, que eu disse que é o quarto evangelho, é a palavra de Deus que fala conosco, né? Em nome de Jesus. É o quarto evangelho, amém? Que tem Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho, e fala muito sobre o amor, sobre a pessoa de Jesus, as obras que ele realizou. E aqui no capítulo 3, nós vamos ver o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vamos ver o testemunho de João Batista acerca da pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Só tem esses dois subtítulos no capítulo 3. Então, no capítulo 3, nós vamos ver um encontro de Nicodemos com Jesus, né? Então, nós vamos ver aqui no capítulo 3 que Jesus encontra-se com Nicodemos e diz a ele que para que ele fosse salvo, para que todos sejam salvos, todos devem nascer novamente. E João Batista diz aos seus discípulos que Jesus Cristo, ele é o Messias, né? Então, nós vamos ver aqui que somente Jesus, ele explica para nós esse plano da salvação. Há um homem chamado Nicodemos, que visita Jesus, sabe que horas? À noite. Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, ele era um judeu e um fariseu. E Nicodemos, ele reconhece que Jesus vem de Deus por causa dos seus milagres. E Jesus vai e diz isso para Nicodemos, que era necessário um novo nascimento. E Nicodemos, ele confessa a Jesus, ele fica confundido. Ele confunde nascimento espiritual com nascimento físico. Então Jesus começa até mesmo a censurar os judeus, né? A respeito desse assunto. E Jesus censura-os por eles não saber estas coisas, embora ele fosse respeitado por um mestre judeu, né? E ele esclarece Nicodemos a respeito do novo nascimento. Ele emprega três ilustrações, irmãos, para explicar a Nicodemos sobre o novo nascimento. Ele fala sobre a ilustração natural, que está no versículo 8 do capítulo 3, que fala assim, né, para nós estamos estudando a palavra de Deus. Ele fala para Nicodemos que ele era necessário que ele nascesse de novo. E ele fala, ao menos que alguém, ele fala, né? Nasça da água e do Espírito. Se ele não nascer da água e do Espírito, ele não vai poder entrar no reino de Deus. Essa, ele fala sobre uma ilustração física. Quando ele fala sobre a ilustração natural, que está no verso 8, que eu queria citar, ele fala assim, olha, assim como não se sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai, da mesma forma, é impossível explicar o nascimento pelo Espírito. E ele fala também sobre a ilustração das Escrituras. Ele diz assim, olha, no versículo 14 e 15, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Aqui, Jesus está se referindo à futura morte que ele ia ter, né? Morte de cruz, ele seria levantado no madeiro. Foi uma ilustração que ele fez para Nicodemos. E
Diante de todas essas ilustrações, a Nicodemos chegou a uma conclusão. Então, Jesus agora, ele sintetiza o aspecto da salvação e da condenação. Ele fala assim, para as pessoas, né? As pessoas, o Pai deu seu Filho, o Filho dará a sua vida. E o propósito do Pai estar dando Jesus, e Jesus entregando a sua vida, não é para condenar a todos nós os pecadores. Muito pelo contrário, é para converter os pecadores. É para converter os povos. Mas ele diz a respeito dos povos que a condenação é para aqueles que rejeitam a Jesus. E que a salvação é para aqueles que o recebem. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tudo isso, amados, nós vamos ver nesse encontro que Jesus Cristo teve com Nicodemos, do capítulo 3, do verso 1, até o verso 21. Ele diz assim, que é um versículo muito conhecido, para eu não ficar só nas minhas palavras, porque o que eu explanei aqui é o que está escrito do verso 1 até o 21 do capítulo 3. Eu quero frisar o versículo 16, que fala assim, olha, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário, foi necessário para Nicodemos, é necessário para nós humanamente falando, que nasçamos de novo, que nasçamos da água e do Espírito. Não é mais um nascimento natural, nascidos de uma mulher, de um relacionamento entre uma mulher e um homem, não. É nascer de Jesus, o enviado de Deus para estar conosco. E depois, neste mesmo capítulo, nós vamos ver o testemunho de João Batista falando acerca de Jesus Cristo. Então, João, nós vemos aqui, a partir do versículo 22, amados, até o versículo 36, que é o capítulo 3. Tem 36 versículos. João, está exaltando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. E quando João apresenta Jesus, que como o Salvador, quando ele exalta a pessoa de Jesus, houve uma discussão muito grande entre os fariseus, né? A respeito da pessoa de Jesus como Salvador. Então, ocorre um debate entre os discípulos de João sobre qual batismo é válido, o de João ou o de Jesus. Eles ficaram discutindo, questionando, né? E aí João afirma categoricamente com relação à pessoa e à grandeza de Jesus, né? E ele afirma que Jesus, ele é o noivo, enquanto João Batista, ele era apenas um amigo do noivo, o precursor de Jesus, ele veio anunciando Jesus como o Salvador. E nós vemos, irmãos, do verso 30 ao 36, né, que eu faço questão de ler aqui, que João Batista fala assim, escrito aqui na palavra de Deus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí ele diz assim, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Oh, meus queridos, nós temos o Espírito Santo em nós, sem limitações, está escrito aqui no capítulo 3, no versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações.
Aí o verso 35 fala assim: o pai ama o filho e e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, João Batista novamente dá testemunho com relação à grandeza de Jesus e declara que Jesus ele é o noivo, que enquanto ele era apenas um amigo do noivo. E Jesus, queridos, deve se tornar cada vez maior. Foi isso que João falou, que enquanto João deveria se tornar o menor. Isso João falou a respeito de Jesus, exatamente porque houve uma discussão, um debate entre os discípulos de João. Aqueles que acompanhavam João começaram a questionar qual era o batismo válido, se era o batismo de João ou o batismo de Jesus. Então, João faz todas essas declarações. É tremendo esse livro. E amados, eu quero orar com vocês, quero falar para vocês orarem comigo. Vamos agradecer a Deus, vamos dizer obrigada, Deus, porque me amastes tanto ao ponto de entregar o teu unigênito filho, para que crendo nele eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Sei, Senhor, que o Senhor enviou o seu filho amado Jesus Cristo para não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo, tendo um encontro pessoal por meio de Jesus Cristo. Deus, eu te peço que tu cresças em mim, que tu cresças naqueles que estão ouvindo esta palavra e que diminuamos nós, Senhor, cada vez mais, que a sua presença gloriosa seja notória na vida de cada um dos teus filhos. E eu declaro o versículo 27, meus irmãos, do capítulo 3, sobre a sua vida. Uma pessoa só pode, está escrito aqui. João é quem disse essas palavras. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Amém? Tudo que vem dos céus, vem do Pai das luzes para você e para mim. Quando você for reivindicar as promessas, quando você for reivindicar a palavra de Deus, diga: Senhor, eu quero que tudo aquilo que o Senhor tem para mim como promessa de Deus, como seu filho, sua filha, venha do Pai das luzes, venha dos céus, venha das mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com esta palavra. Leia, por favor, leia, estude o capítulo 3 do quarto evangelho, o evangelho de João. Amém? Deus abençoe o seu início de semana, porque hoje é domingo, inicia-se uma nova semana. Amém? Deus abençoe.